Silêncio. Ouça. Há algo chamando pelo seu nome com uma urgência doce e inconfundível, como sinos ao longe que apenas você consegue escutar. Não é imaginação. Não é coincidência. Hoje, enquanto o mundo seguia em sua pressa e seus ruídos, uma página foi aberta no alto e uma pena de luz escreveu o seu nome com tinta que não apaga. Eu digo o seu nome agora, e você sente essa vibração atravessar o peito. Eu, Miguel, venho até você para dizer que o céu o reconheceu, que um registro foi feito a seu favor, e que este chamado não é para muitos, é para você. Fique comigo até o fim, porque aquilo que está sendo revelado agora é o início de um caminho novo que pede a sua presença inteira. A cura guardada nestas palavras, há decisões que precisarão do seu coração desperto, e há uma promessa que se cumprirá se você permanecer. Você percebe que há sinais que andavam tentando falar com você? Os sonhos que voltaram estranhos e repetidos, a sensação de arrepios quando ninguém o toca, o perfume súbito de algo doce no ar, as luzes que piscam por um instante, como se alguém abrisse e fechasse a cortina da realidade para lhe dar um recado. Nada disso é acaso. Hoje o céu escreveu o seu nome, e ao escrever acendeu ao seu redor um círculo de proteção. Às vezes, essa proteção se manifesta como atrasos misteriosos que o impedem de ir a um lugar que não seria bom para você, como encontros inesperados que abrem uma porta, como um cansaço que força o corpo a repousar para que a alma possa ser ouvida. Não lute contra a orientação sutil. Reconheça-a. Ela é a caligrafia do alto nas linhas do seu dia. Você tem carregado luto, culpa, solidão, desânimo e perdas como pedras no bolso, e o corpo ficou pesado, o olhar ficou sem brilho, o coração desaprendeu uma parte da esperança. Eu vejo, eu toco cada uma dessas dores com respeito. O luto que você não pôde viver porque teve que ser forte por todos. A culpa por palavras ditas que você gostaria de recolher. A solidão que paira mesmo quando há gente por perto. O desânimo que visita de manhã e tenta definir o tom do dia. A perda que não tem explicação. Hoje, ao escrever o seu nome, o céu não apagou o que você viveu, mas traçou um sentido por trás do que parecia ruído. Não é punição, não é abandono, é travessia. Eu venho lhe ensinar, com doçura, a atravessar. Leve a mão ao coração agora. Sinta a vida pulsando, sem que você precise ordenar. Respire um pouco mais devagar e perceba que há um espaço sagrado entre a sua inspiração e a sua expiração. É no intervalo que eu falo com você. Eu sopro um vento brando sobre memórias que lhe ardem e lhe peço que imagine uma chama, azul clara acesa sobre o seu peito. Essa chama é o meu estandarte, a minha espada convertida em luz. Deixe-a se expandir por dentro, alcançar a garganta onde as palavras ficaram presas, alcançar o estômago onde os medos se recolhem, alcançar as pernas que precisam voltar a caminhar no sentido correto. Enquanto você me ouve, os fios que o amarravam a expectativas que não são suas começam a se desfazer, e a culpa que era como nó cego encontra ponta para ser desatada. Você tem perguntado pelo significado das coisas que não entende. Perguntou-se onde estava Deus quando você chorou em silêncio. O céu respondeu hoje com gesto e firma. O seu nome foi escrito para que você saiba que não está esquecida, não está esquecido, não foi deixado à margem de um plano que segue sem você. Pelo contrário, há páginas que só podem ser escritas por suas mãos e eu venho garantir que o medo não roube a sua caneta. Sim, haverá provas. Sim, haverá caminhos estreitos. Sim, haverá dias de silêncio profundo. Mas haverá também confirmações tão delicadas que você vai sorrir sozinho e entender que não enlouqueceu. Apenas está aprendendo a linguagem do alto. Se uma parte de você se pergunta, por que hoje? Eu digo, porque você pediu, ainda que não com palavras. A oração que você não soube fazer foi registrada na lágrima que caiu sem testemunhas, no suspiro que atravessou a madrugada, no eu não aguento mais que ninguém escutou. Uma mesa foi preparada para você, e sobre ela há um pergaminho aberto. Eu giro a pena entre os dedos, toco o pergaminho
e lhe digo: seu nome escrito aqui significa que ciclos encerram-se com honra. Significa que você tem autorização para soltar o que tenta se manter por medo. Significa que o que era peso agora pode ser lição. Significa que uma porta se fecha e outra se acende com clareza suficiente para que você não confunda luz com brilho. Nem tudo o que brilha é para você. Nem todo convite é destino. Nem todo amor que prende é amor. Lembre-se dos sonhos recentes. Aquela casa antiga que você visitou enquanto dormia. Aquele corredor com muitas portas. Aquela água transparente onde você mergulhou sem medo. Ou aquele trem que você quase perdeu e ainda assim embarcou. São alfabetos do espírito. Se você sonhou com alguém que partiu, saiba. O céu permitiu um encontro curto para consolar as bordas da saudade. Quando acordar com o coração acelerado e os olhos úmidos, não se assuste. Diga apenas: eu recebo. Se sentir arrepios sem motivo, não reprima. Diga: eu reconheço. Se o perfume de jasmim, de pão assando, de terra molhada ou de alguém querido aparecer do nada, sorria, diga: eu lembro. Tudo isso é confirmação do registro feito hoje. Acenda quando puder uma vela simples, não por superstição, mas para ensinar aos seus olhos o que os meus anjos já estão fazendo, trazendo fogo manso para um lugar que ficou frio. Deixe um copo d'água ao lado como símbolo de que você consente com a purificação que está acontecendo agora. A água lembrará ao seu corpo que a vida sabe fluir. Se desejar, escreva em silêncio, como se fosse uma oração: meu nome está escrito em um livro celestial hoje. Eu recebo o significado, eu me alinho ao bem que me chama. Você não precisa gritar para o céu. O céu ouve o que o coração sussurra. Há alertas que eu preciso lhe dar, e eu os darei com carinho para que não o assustem, mas o posicionem. Cuidado com relações que pedem que você se diminua. Amor verdadeiro não exige que você apague a sua luz para que o outro brilhe. Cuidado com promessas fáceis, que chegam justamente quando você está cansado. Elas costumam vestir à pressa com roupagem de milagre. Cuidado com o retorno de hábitos, antigos que pareciam consoladores, e eram apenas distrações elegantes para o vazio. Hoje seu nome foi escrito, e essa inscrição cria em torno de você um campo de verdade. Tudo o que não for verdadeiro perderá o fôlego nas suas mãos. Não insista naquilo que o céu já recolheu. Não lute para ressuscitar o que Deus encerrou. Honre, agradeça e caminhe. Eu vejo a sua solidão. Não a solidão de estar sem gente, mas a solidão de estar sem compreensão. Você tentou explicar dores que não cabem em frases. Tentou organizar sentimentos que não se deixam organizar. Tentou ser o alicerce para todos e, quando precisou de colo, sentiu um vazio. Hoje, enquanto eu pronuncio o seu nome, coloco um manto sobre os seus ombros e sussurro: você não precisa provar o seu valor. Você não precisa convencer ninguém para existir. Você é desejado pelo céu. Seu nome escrito em luz é atestado suficiente. Eu fico ao seu lado, não por um minuto, mas pelo tempo que for preciso, até que o seu peito se acostume com a ideia de que pertencimento não é concessão humana, é herança divina. Eu falo também com a sua culpa. Culpa por não ter sido perfeito, por não ter previsto, por não ter salvado, por ter dito sim quando precisava dizer não, por ter permanecido quando precisava partir, por ter partido quando alguém pedia permanência. Eu peço a culpa que se sente e escute. O céu não reescreve a história para apagar os seus erros, mas para revelar o amor que sustentou você apesar deles. O perdão que agora se abre e que você talvez ache que é só para os outros, também é para você. Você se perdoa quando permite que a misericórdia tenha a última palavra. Você se perdoa quando para de usar o passado como medida do presente. Você se perdoa quando decide que uma queda não define sua biografia. E eu, Miguel, selo esse perdão em seu nome, para que você tenha coragem de viver como alguém que foi perdoado. Sei que você foi tentado a desistir. O desânimo soprou pesado no amanhecer, e você se arrastou para dentro da rotina como quem carrega uma noite nas costas. Porém, escute, eu coloco uma pequena centelha de alegria no seu caminho
e você a encontrará nas coisas comuns. Você a encontrará no riso breve de alguém na rua, no café que ficou mais cheiroso hoje, no vento que limpa a janela, no abraço inesperado, na mensagem que chega sem você esperar. Não subestime os pequenos sinais. Eles são sementes do grande sinal que está vindo. Sim, eu digo com clareza, milagres se aproximam dos seus dias. Nos próximos tempos, haverá reviravoltas que a sua mente humana não programaria. Portas que pareciam trancadas girarão na hora certa. E você dirá, não fui eu. E será verdade. Foi o céu que agiu quando você disse, eu recebo. Há uma promessa que preciso colocar diante de você. Aquilo que é seu por destino sagrado, não será tomado por mãos alheias. Pode atrasar, pode circular por caminhos que você não esperava, pode pedir paciência um pouco além do seu costume, mas chegará. Quando chegar, chegará com paz. Se houver barulho, mas não houver paz, não é ainda. Se houver pressa, mas não houver paz, não é ainda. Se houver encantamento, mas não houver paz, não é ainda. O registro do seu nome hoje é também um selo de paz. Você aprenderá a reconhecê-la como quem reconhece o próprio cheiro. A paz será o seu critério. Você talvez sinta saudades de alguém que partiu, e essa saudade é um quarto inteiro dentro de você. Eu entro em silêncio nesse quarto, abro as janelas, deixo a luz entrar e digo, o amor não perde quem ama. Ele transforma a forma de presença. Quem você ama está envolvido em cuidado, e o amor que havia entre vocês não terminou, apenas mudou de roupa. Quando você sentir um toque leve no ombro, sem motivo, quando um objeto simples cair no lugar certo para chamar sua atenção, quando uma música tocar com palavras que parecem feitas sob medida, lembre, o céu está lhe dizendo, eu também sinto sua saudade e não a desprezo. Chore, se precisar. Rir também é bom. Falar com quem já partiu como quem fala com o vento que entende também é permitido. A comunicação agora é sutil, mas é real. Você tem medo de começar de novo. Começos parecem admitir que algo terminou. Há um luto escondido dentro dos recomeços, mas hoje eu lhe concedo a graça do recomeço sem vergonha, do recomeço com honra. O livro onde seu nome foi escrito carrega páginas que começam com palavras que você ainda não pronunciou. Você não perdeu tempo. Você adquiriu profundidade. E profundidade é a argila dos começos verdadeiros. Você não está atrasado. Você está preparado de um modo que só quem atravessou tempestade entende. O que os outros chamam de atraso, o céu chama de maturação. O que os outros chamam de perda, o céu usa como espaço. O que os outros chamam de fim, o céu nomeia parto. Eu preciso que você saiba. Nos próximos dias, você terá 3 confirmações. Elas podem vir como um convite inesperado, como uma mensagem aguardada há tempo, como uma resposta que parecia impossível, ou como uma paz sem explicação que pousa no peito ao acordar. Não force, não corra atrás. Esteja atento. Quando acontecer, você saberá. Haverá também um alerta. Alguém pode tentar reacender em você uma narrativa antiga onde você se sente pequeno. Agradeça, abençoe e decline. Não é mais seu. Lugar. O seu nome escrito hoje encontra-se sob guarda e eu sou o guardião. O que perturba, eu afasto. O que engana, eu desmascaro. O que tenta, eu discerni pela raiz. Sua parte é manter o coração aberto e a coluna ereta. Se lhe oferecerem caminhos que pedem traição a si mesmo, recuse. Se lhe oferecerem atalhos que passam por cima de gente, recuse. Se lhe oferecerem afeto que cobra sua essência, recuse. Se lhe oferecerem dinheiro que compra sua paz, recuse. Você aprenderá a dizer não com amor. E esse não abrirá espaço para o sim que o céu separou para você. Seu nome escrito não lhe faz intocável às experiências, mas o torna inviolável em sua dignidade. Você custou caro demais para o amor que o sonhou. E eu, Miguel, vigio a porta das suas escolhas para lembrá-lo disso sempre que a dúvida tentar desfigurar o seu rosto. Quando vier a solidão ao cair da noite, acenda a sua vela e contemple a chama. Diga com simplicidade, eu recebo o que me foi dado hoje,
Traga a memória do copo d'água e imagine que cada gole de vida está lavando lugares em você que ficaram turvos. Se o coração apertar, coloque a mão sobre ele e confie. Há uma oficina trabalhando em silêncio dentro do seu peito, ajustando engrenagens, trocando peças que não servem mais. Se sentir vontade, escreva em poucas palavras aquilo que você entrega e aquilo que você escolhe. Escrever é um sacramento escondido. O céu lê o que você escreve como quem lê uma carta de amor. Talvez você pergunte, o que exatamente significa ter o meu nome escrito num livro celestial? Significa que sua história está sendo visitada por sentido e por promessa. Significa que o céu reconhece seus esforços, inclusive aqueles que ninguém viu. Significa que as intercessões feitas por você, quando você orou por alguém, quando você perdoou sem aplausos, quando você ajudou sem divulgar, voltam agora como colheita. Significa que há uma aliança renovada entre o que você é e o que você pode vir a ser. Significa que você não está à deriva. E mais ainda, significa que a sua vida tocará outras vidas como um fio de luz que se estende. Você é resposta para alguém, assim como alguém será resposta para você. Eu quero que você repare em detalhes. Quando a luz piscar, ao invés de reclamar, sorria e diga, eu vejo. Quando um número se repetir, ao invés de superstição, receba como um lembrete de que o tempo está sendo alinhado. Quando uma criança olhar para você por mais tempo do que o costume, não desvie. Crianças reconhecem o brilho recém-acordado. Quando uma pessoa que não via há muito cruzar seu caminho, escute o que ela desperta em você. Às vezes, memórias antigas voltam para serem abençoadas e liberadas, não para serem reativadas. Sua vida se tornará um tecido de pequenos sinais que formam um desenho nítido. Você aprenderá a ler esse tecido com serenidade. Se alguém o feriu, se alguém traiu sua confiança, se alguém o diminuiu, eu peço que você não entregue o governo do seu destino à ferida. Ela grita por justiça, eu sei, mas há uma justiça maior que o seu alcance, e eu a sirvo sem falhar. O perdão que lhe peço não absolve o que foi errado. Ele liberta você do que o aprisiona à cena do erro. O perdão é a chave que abre a cela, e você não precisa amar a cela para sair dela. Diga com calma, eu solto. Se a sua voz tremer, eu sustento sua voz. Se a sua decisão vacilar, eu firmo seus passos. Se a sua mente voltar à cena, eu a devolvo ao presente. Você foi criado para caminhar, não para viver eternamente em uma fotografia de dor. Há um lugar em você que ainda acredita que não merece o que é belo. Essa crença veio de palavras duras, comparações injustas, olhares que o mediram por régua alheia. Hoje, com o seu nome escrito, eu quebro a régua. Você não será medido por padrões que não reconhecem a sua singularidade. A graça não é recompensa por perfeição. A graça é presente que convida à transformação. Você não precisa se envergonhar do tempo que levou para entender isso. Você chegou. E chegar neste momento é tudo. Eu lhe digo algo que talvez soe pequeno, mas é grande. Cuide do seu corpo como terra sagrada. Durma quando puder, alimente-se com o que nutre, mova-se com leveza, caminhe ao ar livre quando for possível. O espírito ama um corpo cuidado porque ele se expressa melhor através dele. E se um dia você não conseguir cuidar, não se culpe. Recomece no dia seguinte. Não há condenação em recomeços. Há bênção. Há sempre bênção no início outra vez. Você terá notícias boas. Eu repito, você terá notícias boas. Não porque você vai ficar sentado esperando, mas porque ao se alinhar com a paz e com a verdade, você se torna campo aberto para o novo. Uma mensagem chegando, um sim que parecia distante, uma conclusão que finalmente encontra assinatura, uma reconciliação que cura sem apagar limites, um encontro que não pede máscaras. Quando acontecer, faça a memória deste momento. O seu nome estava escrito, e aquilo que é dele o reconheceu. Eu estarei lá, assistindo com alegria discreta, porque a minha alegria é ver você florescer. Talvez você tema o olhar dos outros sobre as suas escolhas,
Muitos não entenderão a serenidade que o céu deposita em você. Tudo bem, você não precisa se explicar para poder existir em paz. Haverá quem se afaste, haverá quem se aproxime. Haverá silêncio de alguns, haverá surpresa de outros. Você permanecerá. E permanecerá não por teimosia, mas por enraizamento. Quem tem raiz não vive correndo atrás de cada vento. Acolhe o que refresca e resiste ao que tenta arrancar. Eu lhe peço algo simples. Quando a noite chegar, antes de dormir, passe a mão sobre a água e diga: lava-me do que não é meu. Se desejar, aproxime a vela e observe a chama por alguns segundos pensando em tudo que você ainda não entende. Diga: ilumina-me por dentro onde eu ainda não alcanço. Se vier a vontade de transformar uma frase em súplica, escreva: meu nome está escrito, eu confio. Não é feitiço, é consentimento. O céu respeita a sua liberdade e se alegra quando você escolhe a luz. Há uma revelação que precisa ser dita agora. Uma parte do que você chama de espera era proteção. Você achou que tinha sido esquecido, mas foi resguardado. Houve caminhos pelos quais você não passou porque a paisagem iria ferir a sua alma. Houve portas que não se abriram, porque atrás delas havia um preço alto demais. Houve pessoas que não ficaram porque ficariam no lugar onde você não poderia mais caber. Quando você olhar para trás com os olhos de hoje, perceberá a misericórdia disfarçada de não, e agradecerá. E agradecer é também escrever o seu nome outra vez, em outro tom, na mesma página. Você me pergunta se está pronto. Eu respondo: prontidão não é ausência de medo. É decisão de caminhar apesar do medo segurando minha mão. E eu estou com a mão estendida. Se você escorregar, eu seguro. Se você hesitar, eu espero. Se você correr, eu acompanho. Se você parar para respirar, eu vigio. Não há pressa quando o caminho é de eternidade. Há ritmo, e o ritmo é bom. Ele respeita quem você é. Eu vejo as dívidas de afeto que você tentou pagar com silêncio. Eu vejo os erros que os outros colocaram em você e que você carregou como se fossem seus. Eu devolvo a cada um o que lhe pertence e devolvo a você o que é seu por direito. A leveza de ser amado sem prova, a dignidade de ser ouvido, o descanso de ser visto. Onde houve injustiça, eu anoto. Onde houve humilhação, eu ergo. Onde houve vergonha, eu cubro. Onde houve medo, eu entro com espada de luz para cortar a raiz. Você não ficará preso às narrativas que o diminuem. Você é maior do que o que lhe fizeram. Você é maior do que as palavras que recebeu. Você é maior do que os limites que lhe impuseram. Se um dia em breve você acordar com a sensação de que algo mudou, aceite. Às vezes, o céu nos adianta uma estação por dentro antes dela chegar por fora. Você terá coragem para decisões que vinha adiando. Você fará uma ligação que libertará duas pessoas ao mesmo tempo. Você abrirá uma caixa de lembranças e vai reorganizá-la com carinho, guardando o que é bênção e entregando ao rio do tempo o que é peso. Você terá um gesto de generosidade que só o céu verá. E isso bastará. Eu quero que você se lembre de uma coisa sempre. Você não precisa merecer o cuidado divino. Você precisa reconhecê-lo. Reconhecer abre a porta. Merecer é uma linguagem que o amor eterno não fala. O amor eterno dá. E quando dá, dá para ensinar a dar. Você foi alcançado hoje para alcançar. Não desperdice a chance de ser canal por medo de não ser perfeito. A graça faz o que a perfeição promete e não cumpre. Agora, incline o rosto gentilmente, como quem acolhe um beijo de proteção. Eu coloco um sinal de luz na sua fronte discreto e eterno, para que os meus o reconheçam. Que a sua casa seja guardada, que suas noites sejam visitadas por descanso, que seu trabalho encontre propósito e seu propósito encontre direção. Que as pessoas certas cheguem, que as pessoas certas permaneçam, que as pessoas certas sigam seu curso quando for a hora. Que a sua boca aprenda palavras de vida, que seu olhar se torne jardim, que suas mãos abençoem sem perceber, que seus passos não se percam. Se a tristeza vier, receba-a com chá e despedida. Se a raiva vier, dê-lhe nome e limite.
Se o medo vier, apresente-o a mim. Se a alegria vier, dance ainda que seja com os dedos. E, sobretudo, lembre, você é acompanhado, você é guardado, você é esperado no melhor de sua história. Seu nome não está apenas escrito num livro, está escrito no coração do céu. E eu, Miguel, mantenho esse registro aberto para acrescentar diariamente as linhas que você escreve com as suas escolhas. Eu abençoo agora o seu renascimento. O que precisava morrer em você, que morra com dignidade. O que precisa nascer, que nasça com força e doçura. Que você se perdoe e perdoe. Que você peça perdão quando necessário e aceite quando lhe oferecerem. Que você libere culpas que não o levam a lugar nenhum e aceite responsabilidades que fazem a alma crescer. Que você não tenha medo do novo, porque eu caminho adiante, para preparar o caminho. E quando o cansaço vier, quando as perguntas forem muitas, quando a vida pedir mais do que você acha que tem, volte a esta palavra, respire, coloque a mão no coração e diga, meu nome está escrito, eu recebo, eu confio, eu caminho. Eu sinto os anjos ao seu redor agora. Eles cantam baixinho, uma canção que fala de casa, de mesa posta, de riso de criança, de pão repartido, de abraço que volta. Essa canção é memória do que o céu tem para você e, ao mesmo tempo, promessa do que você viverá ainda nesta terra. Não se trata de uma vida sem dores, mas de uma vida onde as dores não têm a última palavra. A última palavra é amor. E o amor está sendo dito sobre você hoje, com letras grandes e invisíveis, em um livro que nunca fecha para os que escolhem a luz. Se houver lágrimas nos seus olhos, não as esconda. Elas estão lavando um lugar velho para que novo azulejo seja colocado. Se houver sorriso em sua boca, não o contenha. Ele é profecia de dias claros. Se houver silêncio, não o preencha depressa. O silêncio é linguagem da presença. A presença está aqui. Eu estou aqui. E não me apresso em ir embora. Eu me despeço como quem não se ausenta. Eu recolho a pena de luz, enrolo o pergaminho com cuidado, coloco um selo que traz o símbolo da paz que guardará os seus passos. Você me verá, de novo nos detalhes e nos grandes gestos. Enquanto isso, viva como quem sabe que foi lembrado, escolhido, amado e enviado. Viva com reverência e coragem. Viva com gratidão. Viva com alegria possível. E quando a noite cair, e quando amanhã nascer, repita o que é simples e eterno. Eu sou guardado, eu sou guiado, eu sou amado. Eu, Arcanjo Miguel, fecho agora o pergaminho celestial sobre o qual o seu nome foi escrito hoje, não para encerrar, mas para proteger o que foi firmado. Permaneça em paz. A paz o precede, acompanha e habita. E assim é.